absurdo dos absurdos, o impossível dos impossíveis. Eu dizia, não, isso tem que ser um negócio muito sobrenatural. Eu pensava, Jesus fez 40 porque era Jesus. Quer dizer, imaginando que ele não fez isso como homem. E ele diz que quando chega o 12º dia, está perto já do final, ele começa a sentir não só a fome muito grande, mas ele descreve isso como cãibras, né, abdominais, estomacais, e ele começa a sofrer com aquilo de uma maneira que diz, não consigo ir até o fim. E desesperado ele começa a orar e dizer, Senhor, o Senhor tem que me alimentar, o Senhor tem que me alimentar. Por quê? Ele entendia que se Deus pediu 14, não era para parar com 12. Quando alguém entra num jejum porque quer fazer, eu digo, passou mal, para. Depois você descobre se foi zeloso demais ou não. Parei um jejum uma vez no 9º dia, porque eu passei mal. E depois, conversando com o médico, ele falou, você ficaria bom terminando ou não terminando? O que aconteceu com você foi isso, né? A situação era essa, eu falei, tarde demais. Mas eu sempre aconselho o zelo. Mas ele está dizendo, se o Senhor pediu, eu vou até o fim. E ele está lhe orando, o Senhor tem que me alimentar, tem. E na serpente ele abre o olho, tem um anjo em pé na frente dele, segurando uma bandeja toda trabalhada, cheia de fruto. Ele pensou que era alucinação, coisa da fome. Continua orando, mas ele abre o olho, toda hora o anjo continua lá. De repente ele presta atenção no anjo e no que ele está segurando a bandeja de fruto. E sem uma comunicação verbal ele entende. Ele está orando para Deus alimentá-lo. Apareceu um ser celestial com um alimento. Ele simplesmente encosta a cabeça para trás na cadeira, abre a boca. O anjo vem e despeja a bandeja. E diz, eu não tinha que morder, eu não tinha que mastigar. Aquilo entrou. Sumiram as câimbras, sumiu a fome. Ele falou, eu fui fortalecido e não apenas isso. Fui cheio do Espírito Santo. Ele descreve aquela cena, termina com ele rolando no chão de tanto rir, vivendo um gozo no Espírito indescritível. Eu falei para Deus, na hora que eu li, falei, comer é legal e dá uma alegria, mas essa parada aqui é doida. Eu falei para Deus, eu quero isso. E na minha cabeça é, se para chegar a isso eu preciso jejuar, vou jejuar. O livro não diz que é uma troca. Mas o que eu descobri com o tempo, mesmo não tendo entendido o princípio na época, mesmo tendo chegado a uma conclusão errada, é que o jejum seria uma grande ferramenta para nos ajudar a sair desse lugar para esse. E daqui a pouco eu vou chegar lá. Vamos primeiro discutir aqui em segundo lugar o elemento fome e saciedade. No Sermão do Monte, registrado por Lucas, Lucas capítulo 6, essa informação só está em Lucas, não em Mateus. Desse detalhe foi Lucas que registrou. Ele diz assim, Jesus falando, Lucas 6, verso 21, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Mas no verso 25, Jesus diz assim, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Jesus tinha um estilo e uma didática de fazer não só comparações, mas contrastes. Por exemplo, no livro do Apocalipse, nas cartas às igrejas da Ásia, falando com a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2,9, ele diz, conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Mas para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, ele diz o seguinte, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é miserável. Aí diz, você se vê como pobre, eu te vejo como rico. Você se vê como rico, eu te vejo como pobre. Não é que ele é do contra. Essa igreja estava dizendo, nós somos pobres no aspecto natural. Mas ele falou, aos meus olhos, eu vejo riqueza. Ele está falando do espiritual. Para essa aqui, eles eram ricos mesmo, não tinha falta de nada, não precisava de nada. Mas o Senhor diz, aos meus olhos, vocês são pobres. A questão de riqueza ou pobreza espiritual não é que ela tem que ser o inverso do seu status natural. Nós precisamos entender isso numa perspectiva diferente, daqui a pouco eu vou explorar. Mas Jesus está dizendo que muitas vezes o natural pode afetar o espiritual. Daqui a pouco explico essa parte. Vamos voltar para a questão da comida. Quando eu lia, bem-aventurados são vocês que têm fome, que serão fartos, eu pensava que Jesus estava falando de forma literal. Ó, vocês estão com o estômago aí roncando, daqui a pouco eu vou trazer provisão e saciar vocês. Mas se o que Jesus está falando aqui é natural, na hora que ele fala, ai de vocês estão fartos porque terão fome, também tem que ser natural. E aí não faz sentido. Porque Jesus está dizendo, está com fome, eu te recompenso com comida. Mas ele vira porque está do estômago cheio, e você, eu te amaldiçoo com fome. Qual é a culpa de alguém estar farto? O próprio Deus, em alguns momentos, diz, vocês vão comer, vão se fartar. Estar farto não é necessariamente algo errado. Até porque se a gente pensar desse jeito, Jesus criou um loop sem fim.
Bem-aventurado vocês estão com fome, porque serão fartos. Agora, a hora que ele está saciado, ele vem para o lado de cá. Diz, agora, ai de você, porque está saciado, mesmo que eu tenha te saciado. Você vai ter fome. A hora que ele tem fome, ele volta para o lado de cá. Se você olhar só a perspectiva natural e não entender que o jogo de palavras, fome e saciedade, no ensino de Jesus, às vezes remete mais a questões espirituais do que naturais, nós vamos ter um problema. Ele olha para esse povo e pode ser que ele explorou a fome literal. Na segunda multiplicação de pães, Jesus falou, estou com compaixão da multidão. Faz 3 dias que estão comigo sem ter o que comer. Se eu despedi-los agora, vão desfalecer pelo caminho, não vão aguentar. Muitos ia fazer uma viagem longa. Esse povo estava com tanta fome de Deus e das palavras de Deus, que muitas vezes não estava preocupado nem com o alimento. É para essa turma que Jesus olha e diz, essa fome espiritual será honrada com saciedade espiritual. Mas ele vira aqui e diz, ai de vocês estão fartos. Ele não está falando do estômago. Ele está falando de uma alma cheia. Cheia do quê? De bobagem, de porcaria, de doce e chocolate que a criança comeu antes do almoço. E a hora que chega a hora de comer a refeição correta, não tem interesse. Alguns anos atrás, eu recebi a ligação de um amigo, um pastor amigo, pregador. Ele estava pregando em Santa Catarina, ia pregar em São Paulo, estava fazendo o trajeto de carro, ele me liga e diz, amigo, vou passar por Curitiba, mas pelo tempo de viagem, o compromisso que eu tenho, eu não posso parar. Mas nós decidimos almoçar em Curitiba, o grupo que está no carro. E se você conseguisse me encontrar na churrascaria tal, na rodovia, eu ficaria muito feliz de poder te dar um abraço, te ver. Não sei como está o seu tempo. Falei, amigo, você me pegou num dia que dá para ajeitar as coisas. Me diz o horário, vocês vão estar lá. Falei, olha, nós estamos em tal lugar, estamos imaginando que mais ou menos 1 hora a gente chega. Era perto de 1, perto de 2, eu estava lá. Cheguei, dei um abraço nele, nos amigos, sentamos, começamos a conversar e eles estão comendo. E chegou uma picanha ajeitada. E aí os caras disseram, você quer uma picanha? Não, obrigado. Não, come com a gente, não, obrigado. Aí falou, desculpa, está jejuando? Falei, não. Falei, então por que você não quer a picanha? Falei, maluco, quando tu me ligou, eu já tinha comido, até quase sair pelas orelhas. Pensa no almoço não foi normal. Pensa no almoço estava bom. E eu comia até mais do que devia. Eu estou tão satisfeito que eu olho para esse negócio e não me empolga. Qualquer outro momento talvez me empolgaria, mas agora que eu estou de barriga cheia, não. Por que eu estou dizendo isso? É o mesmo exemplo de quando nossas mães não deixavam comer antes da refeição. Se você se enche de alguma coisa, você não vai ter apetite para outra coisa, ainda que essa seja mais importante e necessária. Quem está entendendo, diga amém. Quando a Bíblia fala a respeito disso, ela pode nos mostrar, e aqui nós vamos entender que nós não vamos falar só de fartura de comida, de todo tipo de fartura. A fartura tanto pode ser bênção, como pode nos enredar, se nós não soubermos lidar com essas questões naturais. Quando Jesus diz para uma igreja, olha, você é pobre, mas é rica, e a outra diz, você é rica, mas é pobre, ele não está dizendo que vai sempre nos considerar pelo status invertido. Alguém pode ser pobre material e pobre espiritual. Alguém pode ser rico material e rico espiritual. Mas o que eu e você precisamos entender é que às vezes uma condição pode contribuir com a outra. Como? Vamos entender algumas verdades e a gente precisa voltar para o bendito Deuteronômio 8. Eu citei antes o verso 10, vocês comerão, se fartarão, louvarão a Deus. Mas se a gente continuar a leitura de Deuteronômio 8, e eu quero pegar agora do verso 11 ao 14, que é a continuação exata de Deus dizendo, vou dar comida farta, vocês vão se alegrar nisso, vão bendizer meu nome. Na sequência, no verso 11 a 14, Deus diz, tenham cuidado. De novo ele está dizendo, presta atenção, abre o olho, fique esperto, vigia vaso. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Espera aí, Deus, o Senhor está dizendo que acabou de abençoar esse povo, que eles se fartaram com a sua bênção, estão felizes até te louvarem, e agora eles podem te esquecer? Como? Vamos continuar lendo. Não aconteça que depois de terem comido, e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, vou dar esse negócio aqui para vocês, porque eu quero abençoá-los com o melhor, mas presta atenção, que até a minha dádiva, a minha bênção pode enredar vocês. Se vocês encher a alma de vocês de tal forma com essas coisas,
vocês podem simplesmente perder o apetite, a conexão e a percepção daquilo que é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos ampliar e falar não só de alimento. Vou pedir que você me acompanhe, não é necessariamente uma volta, é um desvio rápido, para que a gente amplie o entendimento do que estamos falando sobre fome e saciedade. Se você puder, me acompanhe em Marcos capítulo 10, e nós vamos ler junto dos versículos 21 até o 30. Quando você abre e localiza, vamos lembrar o assunto. Jesus se encontra com alguém que a Bíblia não dá o nome, nós o conhecemos apenas como jovem rico. Ele vem ao Senhor desejoso de algo mais do que ele tem vivido. O que eu preciso para viver a vida eterna? Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele falou, eu tenho feito isso minha vida toda. A Bíblia diz no verso 21 assim, e Jesus olhando para ele com amor, disse. Outras versões diz que Jesus olhando o amou. Ou seja, o que Jesus vai falar na sequência é uma expressão de amor, de quem quer o melhor para o outro. O que Jesus vai fazer na sequência não é trollar o rapaz, o jovem rico. Não é que Jesus acordou aquele dia resmungando, hoje é dia de maldade. O que eu posso fazer para azar a vida de alguém? Ele o amou e disse, então você quer algo maior? Verso 21 diz assim, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse depois venha e siga-me. Jesus está dizendo, mais do que só você alcançar a vida eterna e o que o seu coração almeja e tem fome, eu vou te chamar para um privilégio maior. Eu quero que você venha ser um dos meus discípulos. Não sabemos se esse convite o incluiria no número dos 12, num grupo como dos 70, mas é um convite diferenciado. Só que o verso 22 arremata a história assim, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Basicamente, ele olha para Jesus e diz, eu queria esse negócio, mas não tanto quanto eu quero esse. E essa outra coisa se revelou tendo o poder de exercer controle sobre ele. Quando o rapaz vai embora triste, como quem diz, não dou conta, isso não está na minha alçada. Jesus faz disso um momento didático, o verso 23 diz, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Muitas vezes a gente finge que essa frase não existe, não está no Evangelho, mas foi proferida por Jesus. O verso 24 diz, os discípulos estranharam essas palavras, como eu e você muitas vezes lendo a Bíblia estranhamos, mas Jesus insistiu em dizer, tipo assim, não vou deixar passar batido ou desapercebido. Jesus volta a reforçar. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus bota essa ênfase, como os discípulos reagem? Verso 26 diz, eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente, agora, nessa vida, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, futuro, receberá a vida eterna. O que é que nós podemos aprender dessas lições que Jesus propôs aqui, que combinam com o que nós estamos falando de fome ou saciedade, ou que ampliam o nosso entendimento? Primeiro vamos explorar a origem do que Jesus classificou como a dificuldade dos que têm riqueza de herdar o reino de Deus. Jesus não está falando de algo que é da parte de Deus. Não é que Deus olhou para o pobre e falou, tu já sofreu bastante, vou facilitar a tua vida. E olhou para o rico, falou, eu vou implicar contigo e vou dificultar. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos orienta a não fazer distinção, acepção de pessoas, inclusive dá exemplos de não tratar diferente o rico do pobre. Isso não é para desmerecer o pobre em relação ao rico, também não é para desmerecer o rico em relação ao pobre. E Deus não mandaria eu e você fazer alguma coisa que Ele mesmo não faça. Então, a dificuldade não é causada por Deus. Logo, conclui-se que a dificuldade vem de onde? O rico dificulta a si mesmo e a sua entrada no reino de Deus. Agora, a pergunta a ser feita é como ou por que ele dificulta. Mas para chegar lá, vamos primeiro fazer uma distinção entre dificuldade
impossibilidade. Onde Jesus bate nessa tecla, os discípulos dizem, quem é que vai salvar no final das contas? Jesus diz, isso é humanamente impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo que o rico tem diante de si não é uma impossibilidade, senão nenhum rico seria salvo. Jesus falou que nós temos é dificuldade. Agora, a dificuldade é humana, a possibilidade vem de quem? De Deus. Jesus está dizendo, para Deus tudo é possível. Se esse rico se posicionar, Deus possibilita ele para que ele vença a sua dificuldade. Então, dificuldade do homem, possibilidade de Deus. Dito isso, vamos continuar. Qual outra lição? Por que, então, muitos ricos têm dificuldade? Porque eles satisfazem sua alma com as riquezas e já não há apetite para aquilo que é espiritual. Foi por isso que o jovem rico diz, não dou conta. Ele diz, eu sinto falta de alguma coisa, mas isso aqui me preenche mais do que o que o Senhor está me oferecendo. Aí você vai entender em Lucas 12, quando Jesus fala a respeito de um rico insensato, e naquela alegoria que ele propõe, esse cara diz, vou destruir meus celeiros, vou fazer outros maiores. Olha o que Lucas 12, 19 diz. Jesus fala assim, é o rico falando, Jesus cita, então direi a minha alma. Com o que ele está falando? Consigo mesmo, mas especificamente com a sua alma. Então direi a minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Eu vou dizer para a minha alma, aproveita, desfruta que essas coisas te enchem. Nós precisamos entender que muito dessa abundância no natural, seja fartura de comida, de bens, de conforto, podem gerar um nível de satisfação que, ao mesmo tempo, nos impeçam de reconhecer a verdadeira fome, o verdadeiro anseio que deveria nos levar para o lugar certo. Quando a gente considera isso, o que é que nós precisamos focar? Não só o problema, não é só falar do veneno, mas qual o antídoto, qual o remédio? Na hora que os discípulos entendem, eles replicam, nós largamos mão de tudo para te seguir. Abandonamos tudo. Não titubeamos com esse camarada fez. E aí que Jesus diz, em verdade, versos 29 e 30, ele diz, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado, vou resumir aquela lista com tudo, e diz que não receba já no presente, depois ele diz no mundo por vir, ou seja, temos bênção e recompensa agora, teremos bênção e recompensa depois, e diz que não receba no tempo presente 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, com perseguições, tem gente orando pelo 100 vezes mais, mas não está pedindo a parte da perseguição, e diz, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus não está dizendo que se você abrir mão das coisas aqui, é um passe livre garantido para a vida eterna. Isso seria salvação por mérito e obras, contradiz a espinha dorsal da revelação bíblica da nossa soterologia, a doutrina da salvação. Jesus não está dizendo que abrir mão do que é natural garante a entrada. Ele está dizendo abrir mão do que é natural. Abre os seus olhos para que você valorize o que é espiritual. E por isso, focado em perseguir aquele de lá, o espiritual e não natural, você sim vai conseguir trilhar em direção à vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se eu e você compreendemos esse desenho, aí nós precisamos entender essa renúncia que os discípulos fizeram e impuseram sobre si mesmos. Isso me leva ao meu terceiro e último tópico da mensagem, que é o poder da abstinência. Eu quero continuar em Deuteronômio 8. Eu citei Deuteronômio 8:10, vocês comerão, se votarão, louvarão seu Deus. Depois de 11 a 14, todo cuidado para que essas coisas não nos desconectem. Mas isso tudo é parte de um contexto que começa lá no início do capítulo. E se você puder, abra a Bíblia e me acompanhe em Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Aqui nós temos uma chave importante. Neles, Jesus diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. É Deus no comando, é Deus guiando. Agora ele diz, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Agora ele repete a questão da humilhação e diz, ele humilhou vocês. Você pode repetir isso comigo? Diga, humilhou. Moisés continua falando da parte do Senhor e diz, ele os deixou passar fome. Você pode repetir isso comigo? Diga, passar fome.
Mas ele diz também assim, ele o sustentou com o maná que vocês não conheciam e nem o pai de vocês conheciam. Aí ele adiciona aqui um indicativo de propósito, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Esse é o texto que Jesus citou lá. Não dá para a gente falar de Mateus 4 sem mexer em Deuteronômio 8. Agora vamos entender aqui. Moisés está dizendo, Deus, o mesmo Deus está guiando vocês, está interessado no melhor de vocês, que vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Antes de introduzi-los na fartura, primeiro ele provou o coração de vocês na humilhação e na fome. Eu falei no primeiro domingo do mês que Deus não nos prova para saber quem somos, Ele sabe tudo. Deus nos prova para que a gente saiba quem a gente é. E deixa eu te dizer, a provação tem o poder de trazer à tona o que realmente está dentro de nós. Agora, antes de explorar esse assunto, que eu volto daqui a pouco, Jesus está dizendo que todo esse propósito de humilhação, de fome, de certas privações, era para gerar uma compreensão do valor do que está do lado de cá. Para que vocês compreendessem que o homem não vive só dessas coisas. De vez em quando ele está dizendo, Deus tem que te ajudar a dar um perdido numa dessas áreas, para que você consiga entender esse outro aspecto do lado de cá, que é o espiritual. Então, o maná, muitas vezes, quando ele diz, o homem não vive só de pão, mas do que procede da boca de Deus, ele está falando do maná. Jesus interpreta o maná como uma figura da palavra de Deus, do pão espiritual, mas alguns discutem se proceder da boca de Deus é que o maná saía mesmo, literalmente, da boca de Deus, ou se é porque Deus deu uma palavra de criação. De qualquer forma, no Novo Testamento, toda a sua aplicação está relacionada com a palavra de Deus. Mas qual o paralelo que nós podemos tomar dessa afirmação para nós hoje? Considerando que Paulo diz aos Coríntios que tudo quanto foi escrito, diz aos Romanos, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Que ele diz aos Coríntios que essas coisas que aconteciam em Israel foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. O que é que nós podemos tomar aqui como paralelo? Quando eu falo do poder da abstinência, nós precisamos entender que existem determinados prazeres que são lícitos. Não estamos falando de pecado e coisa ilícita. Isso aqui nem deveria ser cogitado. Agora, quando falamos de coisas lícitas, tem coisas que Deus deu que não é pecado. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, Deus fala para o homem, goza a vida com a mulher que você ama. Deus, desde o início, quando Deus abençoou o homem com a esposa, Ele está dizendo, quero que você curta o negócio. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo escreve, dando uma instrução aos casados. Primeiro ele diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada esposa tem o seu próprio marido, porque qualquer relação sexual fora do casamento, a Bíblia classifica como imoralidade. Isso tem levado alguns ao longo do tempo a dizer o sexo é ruim, é sujo, é nojento, é pecaminoso. Não, se feito fora do padrão de Deus, dentro do casamento, é uma bênção de Deus. É uma dádiva e é para deleite. Porque a Bíblia determina uma frequência que não é só para reprodução, como alguns tentam insinuar. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês tenham deleite, é um deleite legítimo. Paulo diz, o marido não tem domínio sobre o seu corpo e sim a esposa, vice-versa. Qual é a ideia? Ele chega no versículo 5 e dizer, não vos priveis um ao outro. Ele está dizendo, um não tem direito de boicotar o outro. A festa tem que rolar com intensidade na vida do crente. E tem que ter avivamento nessa área também. Acredite ou não, isso é bíblico. Mas quando ele diz, não vos priveis um ao outro, ele diz, a não ser, aí não é atitude de boicote. Ele diz, a não ser, talvez, de comum acordo e por um pouco de tempo. Então ele está dizendo, isso aqui não é regra, mas é exceção. A exceção cabe onde? Os dois entraram num acordo. Não é estilo de vida, não é permanente, é um período. E para quê? Ele diz, a fim de vos dedicardes à oração. Pastor, o senhor está dizendo que o casal, que tem o avivamento normal do dia a dia, não pode orar? Não. Eles vão orar e vão ter resposta. Mas aqui Paulo está falando de um nível mais profundo, uma dedicação. Entrar no lugar mais profundo. Ele diz, algumas vezes, viver os deleites do plano espiritual requer a gente dar um tempo nos deleites lícitos. Não é porque eles são errados, mas porque muitas vezes encheram, fizeram tanto a nossa alma que nos desligam da percepção do lado de cá. Quem está entendendo, diga amém. Então isso